O Império Romano. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C., por Rômulo e Remo, dois irmãos criados por uma loba. Esta história mítica, embora cativante, é apenas o começo. A verdadeira história de Roma começa muito antes, com os primeiros assentamentos na região do Lácio, habitada por latinos, sabinos e etruscos. A cidade cresceu rapidamente, beneficiando-se de sua posição estratégica e recursos naturais. Em 509 a.C., após a expulsão do último rei etrusco, Tarquínio, o Soberbo, Roma tornou-se uma república. Esta transição marcou o início de uma era de expansão e conquista que definiria os séculos seguintes. A República Romana estabeleceu um sistema de governo baseado em magistraturas eletivas, como os cônsules, e uma assembleia de cidadãos, criando as bases para o futuro império. A República Romana foi um período de grande desenvolvimento político e militar que durou quase 5 séculos. O sistema de governo republicano, com seus senadores e cônsules, permitiu que Roma se expandisse por toda a Península Itálica e além. As guerras púnicas contra Cartago foram cruciais para a consolidação do poder romano no Mediterrâneo. Figuras como Cícero, um brilhante orador e estadista, e Júlio César, um general e político astuto, emergiram durante este período, deixando um legado duradouro. A República também viu a criação de obras monumentais de engenharia, como estradas e aquedutos, que facilitavam a administração e a defesa do território em expansão. No entanto, a República não estava isenta de conflitos internos. As lutas entre patrícios e plebeus, as revoltas de escravos e as guerras civis marcavam um cenário político complexo e muitas vezes turbulento. Júlio César é, sem dúvida, uma das figuras mais emblemáticas da história romana. Nascido em uma família patriciana, César rapidamente subiu na carreira política e militar, tornando-se um dos generais mais bem-sucedidos de Roma. Sua conquista da Gália aumentou significativamente o território romano e sua fama. No entanto, seu sucesso também gerou inveja e medo entre seus rivais políticos. Em 49 a.C., César cruzou o rio Rubicão com suas legiões, desencadeando uma guerra civil contra Pompeu e o Senado. Sua vitória consolidou seu poder, levando ao seu famoso ditadura. Mas seu crescente autoritarismo alarmou muitos senadores, que temiam o fim da República. Em 44 a.C., César foi assassinado nos Idos de Março, em uma conspiração liderada por Bruto e Cássio. Seu assassinato não restaurou a República, mas mergulhou Roma em mais uma série de guerras civis. Com a vitória na Batalha de Áxio em 31 a.C., Otaviano, o herdeiro político de Júlio César, tornou-se o homem mais poderoso de Roma. Em 27 a.C., ele adotou o título de Augusto, marcando o início do Império Romano. Augusto foi um líder habilidoso que soube equilibrar poder e diplomacia. Ele reformou o governo, criando um sistema administrativo eficiente e estabelecendo uma guarda pretoriana para sua proteção pessoal. Augusto também investiu em projetos de construção, como o Fórum de Augusto e o Ara Pacis, que celebraram a paz e a prosperidade do Império. Seu reinado iniciou a Pax Romana, um período de relativa paz e estabilidade que durou mais de 2 séculos. Durante este tempo, Roma floresceu cultural e economicamente, com avanços significativos em arte, literatura e arquitetura. A dinastia Júlio-Claudiana, que incluiu imperadores como Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, foi marcada por intrigas, escândalos e conquistas. Tibério, sucessor de Augusto, foi um governante competente, mas sua natureza reservada e paranoica levou a um reinado marcado por purga e medo. Calígula, conhecido por sua extravagância e crueldade, é frequentemente lembrado como um dos imperadores mais tirânicos. Cláudio, por outro lado, surpreendeu muitos com suas habilidades administrativas e expansão do império, incluindo a conquista da Britânia. Nero,
o último da dinastia, é famoso por sua perseguição aos cristãos e pela lenda de que tocou viola enquanto Roma ardia. Este período também viu a grande revolta na Judéia e o incêndio de Roma em 64 d.C., eventos que testaram a resiliência do império. O século II d.C. é frequentemente lembrado como a era dos bons imperadores, incluindo Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio. Este período foi marcado por estabilidade, prosperidade e expansão cultural. Trajano, em particular, levou o império à sua maior extensão territorial, com conquistas na Dácia e na Mesopotâmia. Adriano, conhecido por seu amor pela cultura grega, consolidou e fortificou as fronteiras do império, construindo o famoso Muro de Adriano na Britânia. Antonino Pio e Marco Aurélio continuaram esta tradição de governo sábio e eficiente. Marco Aurélio, também um filósofo estoico, é lembrado por suas Meditations, um conjunto de escritos pessoais que refletem sobre a vida, a morte e o serviço ao império. Este período de paz e prosperidade permitiu que Roma atingisse seu auge cultural e econômico. No século III, o Império Romano enfrentou uma série de crises que ameaçaram sua existência. Invasões bárbaras, guerras civis e instabilidade econômica caracterizaram este período turbulento, conhecido como a Crise do Terceiro Século. O Império foi dividido em 3 partes sob o reinado de Galiano, e a inflação descontrolada minou a economia. No entanto, o imperador Diocleciano conseguiu restaurar a ordem e estabelecer a tetrarquia, um sistema de governo compartilhado que dividia o império em 4 partes, cada uma governada por um imperador. Esta reforma ajudou a estabilizar o império e permitir uma recuperação econômica. Diocleciano também realizou uma série de reformas administrativas e militares que fortaleceram o império e prepararam o terreno para a sua continuação no Oriente. Constantino, o Grande, desempenhou um papel crucial na história romana, ao se converter ao cristianismo e emitir o Édito de Milão em 313 d.C., que garantiu a tolerância religiosa no império. Esta decisão teve um impacto profundo na cultura e na religião romanas, levando ao cristianismo se tornar a religião dominante do império. Constantino também fundou uma nova capital, Constantinopla, que se tornaria o centro do Império Bizantino. Esta cidade, estrategicamente localizada no Estreito de Bósforo, rapidamente se tornou um dos centros mais importantes do mundo antigo. Constantino também realizou uma série de reformas administrativas e militares que fortaleceram o império. Seu reinado marcou uma mudança significativa na história romana, preparando o terreno para a divisão final do império em Ocidente e Oriente. No século V, o Império Romano do Ocidente enfrentou invasões contínuas de tribos bárbaras, como os visigodos, ostrogodos e vandalos. Estas invasões, combinadas com a instabilidade política e econômica, enfraqueceram o império. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto pelo líder bárbaro Odoacro. Este evento marcou o fim do Império Romano do Ocidente e o início da Idade Média na Europa. No entanto, o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuou a prosperar por mais 1000 anos. A queda do Império Romano do Ocidente não foi um evento isolado, mas sim o resultado de séculos de transformações e desafios. Mesmo assim, o legado de Roma continuou a influenciar a cultura, a política e a sociedade da Europa medieval e além. O legado do Império Romano é vasto e duradouro, influenciando quase todos os aspectos da civilização ocidental. Desde suas inovações em engenharia e arquitetura até seu sistema legal e cultural, Roma deixou uma marca indelével na história mundial. A queda do Império Romano do Ocidente não foi o fim de sua influência, mas sim o início de uma nova era em que suas tradições e conhecimentos continuaram a moldar o mundo. A língua latina evoluiu para as línguas românicas modernas, e os princípios do direito romano formaram a base dos sistemas legais de muitos países.
A arte e a literatura romanas inspiraram gerações de artistas e escritores, e as técnicas de construção romanas ainda são admiradas e estudadas hoje. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através da história romana. Esperamos que você tenha apreciado esta exploração do passado e compreendido a importância duradoura de Roma. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este e continuar explorando a história conosco.